Sou Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula função inversa. É preciso saber inicialmente o que é uma função injetora, o que vem a ser uma função sobrejetora e o que vem a ser uma função bijetora. A função injetora. Uma função f de A aplicada em B é injetora se e somente se dois elementos distintos, quaisquer do domínio de f, possuem imagens distintas em B. Exemplo aqui, ó, conjunto A, que você tem o domínio, conjunto B, que você tem o contradomínio. A imagem é 5, 7 e 8. As imagens são distintas, 5, 7 e 8. Já nesse exemplo aqui, ó, você observa que o número 1 tem a imagem 5 e o número 2, a imagem dele é 5, a mesma imagem. Então a imagem não é distinta, é a mesma imagem para o 1 e para o 2. A imagem é o número 5. Então isso aqui não é uma função injetora. Para ser injetora tem que ter imagens distintas. 1 com 5, 2 com 7, 3 com 8, todas diferentes. Função sobrejetora. Uma função f de A aplicada em B é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem é igual ao contradomínio. Então a imagem da função f tem que ser igual a B, que é o contradomínio. O conjunto B todo é o contradomínio. Então aqui nós temos aqui, ó, exemplo, o domínio é 1, 2, 3 e 4 e a imagem é 5, 7 e 8. A imagem é 5, 7 e 8 e o contradomínio é o segundo conjunto inteiro, 5, 7 e 8. Então o contradomínio é igual à imagem. Então ela é sobrejetora. Neste caso aqui, ó, o domínio é 5, 7 e 8 e o contradomínio é 5, 6, 7 e 8. Você observa que o 6 não entra na imagem. A imagem é 5, 7 e 8. Aqui sobra o 6. O 6 ele pertence ao contradomínio. O contradomínio é o conjunto B todo, inteiro, por completo. Então a imagem é diferente do contradomínio, ela não é sobrejetora. Uma função ela é bijetora. Então a função f aplicada de A em B é bijetora se e somente se é injetora e sobrejetora. Então para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Exemplo, 1 com 5, 2 com 7, 3 aplicado no número 8. O domínio é 1, 2, 3, a imagem é 5, 7 e 8 e o contradomínio também é 5, 7 e 8. Então ela é, vou voltar à tela, ela é bijetora, porque ela é injetora e ela é sobrejetora. Definição de função inversa. Sendo f de A aplicada em B uma função bijetora, dizemos que a função f elevado a menos 1 de B aplicada em A é uma função inversa de f se e somente se para todo par ordenado xy pertencente à função, o par ordenado yx pertence à função inversa, f elevado a menos 1. Exemplo aqui, ó. Você tem um exemplo aqui, um conjunto A, um conjunto B e a função f. 1 aplicado no 5, 2 aplicado com 7, 3 aplicado no número 8. O domínio da função é o conjunto A, a imagem é o próprio conjunto B. Ela é uma função bijetora. Aqui é uma função g de x, que é igual a f elevado a menos 1, que é a função inversa de x, onde você observa que o 5 está aplicado no 1, 7 aplicado no 2 e 8 aplicado no 3. Eu troquei aqui, ó, propositalmente, o domínio, que é o 1, 2, 3, com a imagem. Então, esse conjunto B aqui, ele passou a ser o domínio, e o conjunto A, aqui, ó, ele passou a ser a imagem. Então, eu troquei, ó, 1, 5, aqui é o contrário, 5, 1, aqui é 2 e 7, aqui é 7 e 2. Aqui é 3 e 8, aqui é 8 e 3. Ele é o contrário. Isso é o que a gente chama de função inversa. Na vida, vou te dar um exemplo prático aí. Essas pessoas aqui estacionaram os carros lá no shopping. Na saída, cada cidadão desse aqui ele vai procurar o seu respectivo carro. É o dono procurando o seu automóvel de acordo com o modelo, a placa lá. Aí vamos supor que alguém atropele uma pessoa aí, ó, certo?
Então o guarda chegou aqui, viu o cidadão sendo atropelado, a pessoa não prestou socorro, né? A pessoa não cumpriu com seus deveres. Então o que, que vai acontecer? Alguém viu, anotou a placa. Essa cidadã aqui, ó, viu, né? Quem atropelou, anotou a placa e não vislumbrou o motorista. Não chegou a tanto, mas ela conseguiu guardar a placa. Então o que, que vai ocorrer? Ora, a polícia, pela placa, ela sabe quem é o proprietário do automóvel, se é esse cidadão, se é esse daqui. Então é uma função inversa, correto? Então antes o sujeito estava lá no shopping, ele procura seu automóvel, né? Aqui eles têm a placa para procurar o dono do automóvel, é uma função inversa. Então é assim que a polícia trabalha aí, no caso aí, se tiver que procurar uma pessoa não muito honesta. Agora, exemplo, dada a função f de x igual a 5x mais 2, eu quero que você determine a função inversa, f menos 1. Então foi dada a lei aqui, ó, que é o que me interessa, ok? E eu quero a sua função inversa. Então existe uma regra prática que diz o seguinte: você pega a função f de x e se onde tiver x você troca por y, e onde tiver y você troca por x. Então essa é a regra básica para você resolver os exercícios. Agora, se eu tenho que observar o seguinte: quando eu coloco f de x, isso é a mesma coisa de y, ok? Mesma coisa, a notação é a mesma. Então f de x igual a y. Então f de x igual a 5x mais 2 pode ser escrito assim, ó, y igual a 5x mais 2. Então no lugar do y eu vou colocar x e no lugar do x eu vou trocar por y. Depois que eu fiz isso, isso é uma regra básica, você vai isolar o valor de y. Então agora você isola o valor da letra y, da variável y. Passa os 5y para o primeiro membro e o x para o segundo membro. Ou se x é igual a 5y mais 2, o 5y mais 2 é igual a x. Então passei o 2 para o primeiro membro, oração trocada. Aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então y é igual a x menos 2 dividido por 5. Essa é a função inversa. Isso é o f elevado a menos 1. A função inversa da função dada aí. O exemplo 2. Dada a função f de x igual a 3x mais 2 dividido por 2, determina sua função f, função inversa, do valor 5. F de menos 1 de 5, o número 5. Obviamente eu tenho que encontrar a função inversa antes de calcular o f de 5, de menos 1. Então eu vou trocar o x pelo y e o y pelo x. Lembrando que o f de x é a mesma coisa de y. Está lá, ó, f de x é a mesma coisa de y. Então vou isolar o valor de y agora. Ó. No lugar do y eu vou colocar x e no lugar do x eu vou colocar y. E 2 vezes x, 2x. Está lá isolando. Ó. 2 vezes x, 2x. Então 2x é igual a 3y mais 2. Feito isso, eu passei o 2 para o segundo membro com o sinal trocado. Ele é positivo, ó, mais 2 ele veio menos 2. Aqui está multiplicando, você passa dividindo. Essa é a função inversa. Agora, foi isso que ele pediu? Não, ele pediu f elevado a menos 1 do número 5. Então, eu vou calcular agora o f da função inversa do número 5. Então, no lugar do x, aqui agora eu coloco 5. 2 é 5, é 10. 10 menos o 2 é 8. 8 terços. Então, isso aqui é o f de elevado a menos 1 de 5. Outro exemplo de função inversa aqui. Há uns anos atrás, esse aqui é aquele terrorista Bin Laden, né? O comparsa dele foi preso. Por quê? Porque ele deu uma entrevista numa emissora de TV e o FBI gravou a voz dele, que é a única, né? E depois eles fizeram um programa de computador e ficaram esperando esse cidadão usar o celular. Realmente ele usou o celular, correto? E aí o FBI comparou todas as ligações que teve no mundo naquela época e ele usou o celular. O FBI localizou onde é que ele estava, foram lá e prenderam ele. Por quê? Da voz chegar ao cidadão. Isso é uma função também inversa. Até a próxima vídeo.